Vamos iniciar a terceira etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1h17 de duração. Então agora, irmãos, vamos começar a falar sobre o que acontece no terceiro estágio da graça de Deus, aonde se cumprirá na vida do crente aquelas guerras, os duelos, os quais foram tratados no céu entre o crente e o diabo. Até a segunda fase, o crente ficou muito bem acostumado. O Senhor fala com ele no sentido material, cumpre. Agora, a coisa vai mudar. Por quê? Porque a partir de agora, o Senhor irá começar a criar na vida do crente cenários de guerra. Como assim? Porque a partir de agora, o Senhor irá colocá-los em provas materiais, porém, irá começar a falar com eles somente no sentido espiritual. Como a prova é material e eles estão acostumados a pegar a palavra no sentido material, o Senhor irá começar a falar somente no sentido espiritual, porém, eles continuarão pegando a palavra no sentido material. E é aí que vão começar os conflitos, as guerras contra o inferno. É aí que vai ser testada a fidelidade do crente. E é nesta fase, então, que morre o trigo problemático irrecuperável e morre o joio. Por exemplo, dá o câncer em um da família e aí todos vão buscar a palavra. E aí o Senhor fala, vou libertar. Voltam a buscar a palavra e o Senhor fala, não é morte, é vida. Vai ser uma obra para a honra e glória de meu nome. Então, todos passam a crer que o Senhor irá curar. E aí o que acontece? O Senhor chega e recolhe. Conclusão, blasfêmia contra a palavra. Diz na palavra de Deus, plantou, tem que colher. Os irmãos já perceberam que sempre que o diabo faz guerra contra um crente, que ele aflige o crente, na realidade ele está trabalhando para Deus? Por quê? Porque ele está fazendo o crente orar, congregar, buscar a palavra. Mas por que ele faz isso? Será que ele é burro? Não. É porque Deus obriga ele a fazer tudo isso. Tem uma irmã que, por permissão de Deus, o diabo entrou na sua vida material e fez uma devassa. E aí o Senhor falou com ela pela palavra. Tudo o que ele fez, eu vou obrigar ele a desfazer. Então, essa irmã passou a crer que o Senhor iria obrigar o diabo a desfazer tudo o que ele fez da vida material dela. Ou seja, a reconstruir tudo. Só que não foi nada disso que o Senhor falou. O que o Senhor quis dizer foi o seguinte, tudo que ele plantou lá em cima, aqui ele vai ser obrigado a colher. Os irmãos estão entendendo? Tem uma irmã que é lojista e também o diabo entrou na sua vida material, voltou cheque, foi protestada. E um comerciante nessa situação fica difícil trabalhar. E devido a toda essa guerra que se levantou na sua vida, ela se desanimou e baixou a cabeça. Foi congregar e o Senhor falou para ela pela palavra. Eu vou fazer uma obra na tua vida e você irá levantar a tua cabeça e irá pisar na cabeça do diabo. Essa irmã passou então a crer que o Senhor iria restaurar a sua vida material, consequentemente, ela iria pisar na cabeça do diabo. Ora, se Deus fizer isso, até o joio pisa na cabeça do diabo. O que foi que o Senhor quis dizer? Eu vou fazer uma obra espiritual com você, que mesmo estando nessa situação, você irá pisar na cabeça do diabo. Porque nós, irmãos, sempre que o Senhor nos coloca em uma situação como essa, nós começamos a nos debater, a correr, buscar a palavra. Quando falam para nós que lá em tal lugar tem um irmão que Deus se usa, nós corremos lá. Por quê? Porque a situação tem que mudar. Só o que a gente não sabe é que quem tem que mudar não é a situação, somos nós. E então, é nessa fase que o crente pega palavras de libertação, muitas vezes o Senhor marca a data, só que o Senhor está falando tudo no sentido espiritual e está fazendo obras espirituais. Porém, a pessoa ela está focada na parte material, porque a sua prova é material. E é aí então que se cumprem as guerras que foram tratadas lá em cima.
E é aí que morrem o trigo problemático irrecuperável e o joio. Tem um ditado no mundo, aliás, um ditado verdadeiro, que diz: todo mal pagador é bom cobrador. Isso é verdade, irmãos. Quem quiser contratar um bom cobrador, é só contratar um caloteiro. E, espiritualmente falando, também é assim. Por quê? Porque todos aqueles que ficaram devendo ao Criador, devendo fidelidade, obediência, são os que mais cobram. Para esses, tem que ser tudo impecável, de acordo à cabeça deles. E o Senhor se aproveita disso. É como está escrito: Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Antigamente, aqui na Terra, quando dois homens se estranhavam, que um ofendia a honra do outro, era marcado um duelo. E esse duelo tinha dia e hora para acontecer. Até aquele dia não tinha problema nenhum. Se os dois se encontrassem, não aconteceria nada. Porém, naquele dia e naquela hora que foi marcada, os dois estariam lá armados, iria ter um juiz, e aí então eles iriam duelar até a morte. Um dos dois iria morrer. Às vezes morriam os dois. Espiritualmente, também é assim que funciona. O duelo foi marcado no céu e já tem o dia marcado para acontecer aqui na Terra. Enquanto esse dia não chega, o Senhor faz um trabalho de preparação na pessoa. Ele arma, enfim, a vai preparando e revestindo para que quando chegar o dia, ela tenha condições de enfrentar o seu adversário. E durante essa preparação, o Senhor simula muitas situações de duelo. Um soldado, antes de ir para a guerra, ele passa por um treinamento. E neste treinamento são simuladas todas as situações as quais ele terá que enfrentar na guerra. Só que durante o treinamento não tem perigo nenhum. Se ele cometer alguma falha, não tem problema, ele será instruído. Agora, quando ele for para a guerra, aí ele já não poderá mais falhar, porque aí ou ele mata ou ele morre. Espiritualmente é assim. O Senhor dá toda a preparação para o crente. Agora, quando chegar na hora do duelo, aí então é o crente e o diabo. O Senhor fica de lado, só assistindo. Aconteceu com a minha sogra. Deu câncer nela, câncer no seio, e ela foi buscar a palavra. Então o Senhor falou com ela: vou fazer uma obra de libertação, vai ser uma obra para a honra e glória de meu nome, só que tem o seguinte: você não conta para ninguém, senão irão tirar a tua fé. Então o que foi que ela fez? Ela ocultou da família. Passando um tempo, um dia minha esposa foi na casa dela e acabou descobrindo, viu os curativos e se apavorou. Aí então eu fui conversar com ela e perguntei: mas sogra, o que está acontecendo? Então ela me respondeu: Carlos, realmente eu estou com câncer. Então eu perguntei: mas por que a sogra ocultou da família? E ela me respondeu: não, sabe o que é? O Senhor falou para mim que vai fazer uma obra de milagre, só que ele me recomendou para que eu não contasse para ninguém, senão iriam tirar a minha fé. Eu conversei com minha esposa e aí nós pensamos: bom, libertar pode ser curar, mas também pode ser levar. Vamos buscar a palavra. Conclusão: o Senhor, pela palavra, falou tudo o que estava acontecendo e disse: vai ser uma obra para a honra e glória do meu nome. Nessas alturas, o Senhor ainda não tinha me aberto este mistério. E aí então nós passamos a crer que o Senhor iria fazer uma obra de libertação na carne. Muito bem. Aconteceu que as vizinhas dela, as criaturas, iam visitá-la e ela falava assim: não, eu sou crente da Congregação Cristã no Brasil e lá Deus fala com a gente. E o Senhor falou que Ele vai me curar. Passaram-se uns dias e aquele câncer pegou todo o corpo dela, pegou o pulmão. Nos últimos 15 dias, ela ficou sentada, sem poder levantar e nem deitar. Aí então é que começou o duelo que foi tratado lá em cima. Durante 15 dias, Satanás ficou ao seu lado e atormentando ela, dizendo: viu o que você fez?
você escandalizou a obra de Deus. Você foi falar para as tuas vizinhas, para as criaturas, que Deus vai fazer uma obra de milagre, e não vai. Você vai morrer. A obra de Deus vai ficar escandalizada. As tuas filhas também irão se escandalizar, deixarão de ser crentes. E era, irmãos, um tormento. Ela pedia para nós orarmos, a gente orava e parecia que não acontecia nada. Nós íamos buscar a palavra e o Senhor dizia: é como uma luta de boxe. Existem duas torcidas. O inferno está dizendo: vai morrer. Mas eu digo: não vai morrer. E nós, irmãos, pegávamos no sentido material. Nós achávamos que o Senhor iria fazer uma obra de libertação da carne. Conclusão. No final dos 15 dias, o Senhor a recolheu. Naquela noite, na madrugada do velório, eu passei uma noite muito atribulada, porque até ali o Senhor ainda não tinha mostrado esse mistério. Eu pensava assim: mas como que um crente pode se enganar tanto com a palavra? Quando chegou na hora do funeral, quando o Senhor estava mandando a palavra, de repente desceu uma luz do céu e em 2 segundos eu entendi tudo. Vejam bem, o Senhor falou que seria uma obra para a honra e glória do seu nome. Quantos irmãos foram em sua casa para consolá-la e saíram consolados? Teve irmão que ali, orando para ela, o Senhor batizou com a promessa. Casal que estava se separando, o Senhor uniu. Não foi uma obra para a honra e glória do nome de Deus? E mais, ela saiu desta terra glorificando a Deus. Os anjos glorificaram a Deus. Depois, então, a minha cunhada foi buscar a palavra e sabe o que o Senhor falou? O que você queria? Uma obra de libertação da carne? Ela entrou no céu aplaudida pelos anjos? E mais, o Senhor falou assim: tudo que eu falo aqui em cima do púlpito, 90% é espiritual, 10% é material e ainda por causa da parte espiritual. Passou um tempo, chegou a minha vez. Eu estava na igreja e pela palavra o Senhor falou comigo: eis que agora chegou a tua vez. Satanás está com o olho sobre você. Vai ser uma guerra dura, prolongada, e tem mais. Pecar não é só adultério, como dizendo, cuidado com a língua. Resumindo, passaram-se poucos dias, o Senhor nos colocou em uma prova material violenta, chegando ao ponto de, por exemplo, acabar a gasolina do carro na rua e eu não ter dinheiro nem para colocar gasolina e nem para voltar de ônibus. Depois de muito tempo de prova, a coisa ficou de um jeito que nós passamos a viver somente contando moedas. E aí aconteceu que o Senhor, por revelação, mostrou para um ancião, que era amigo nosso, que nós estávamos vivendo contando moedas. Aí ele ligou para minha esposa e disse: irmã, o Senhor me mostrou vocês contando moedas. Muito bem. Eu fui congregar em uma congregação e naquele dia, pela palavra, o Senhor falou: você está nessa situação, assim e assim? Enfim, o Senhor falou tudo o que eu estava passando e disse: você está contando moedas? Só que o Senhor te diz: hoje é virada de cativeiro. Hoje é a tua libertação. Nunca mais você contará moeda. Enfim, a palavra estava falando tudo o que eu estava passando. Só que como o Senhor estava montando um cenário de duelo, aconteceu que ele estava falando não era comigo, era com outro irmão que estava lá. Mas, como eu sentia a presença de Deus, eu criei que era comigo. Cheguei em casa todo contente e contei para minha esposa. O Senhor falou que hoje é virada de cativeiro. Nunca mais nós iremos contar moedas. Realmente, irmãos, eu parei de contar moeda, porque não tinha mais. A coisa ficou feia e um dia, quando eu acordei de manhã, Satanás estava ao meu lado e começou a falar: tá vendo? Você pegou a palavra que não iria mais contar moeda? Lógico, não tem mais moeda para contar. Você está vendo? A palavra cumpre. E começou aquela guerra. Na hora, o Senhor me trouxe em mente a minha sogra. Aí então eu pensei: eu estou passando pelo mesmo duelo que a minha sogra passou, mas ele não vai levar não. Levantei,
Peguei meus filhos, que eram crianças, coloquei dentro do carro para levá-los para a escola. Quando eu cheguei na escola, que eles desceram, eu fechei todos os vidros do carro e aí, em voz, eu chamei Satanás para conversar. E disse para ele: Satanás, a palavra de Deus é soberana e ela nunca falha. Eu peguei a palavra e ela não se cumpriu comigo, porque não era para mim, porque se tivesse sido, teria se cumprido. Agora, se você está pensando que eu vou blasfemar contra a palavra, você está perdendo o seu tempo. Você entrou na minha vida e me deixou nessa situação terrível. Mas não tem nada não. Eu vou morar numa favela, mas do meu Deus eu não largo. Isto foi de manhã. Naquele mesmo dia à noite, eu voltei a congregar na mesma igreja. E aí naquela noite, sim, o Senhor falou comigo pela palavra. E disse: eu te avisei que seria uma guerra dura, uma guerra prolongada, e hoje você derrotou Satanás. Satanás hoje se encurvou diante de você. E meu Pai está contente com você. E aí sim, aí o Senhor falou gostoso comigo. Os irmãos estão entendendo o que é um duelo? E nesses duelos é quando o joio e o trigo problemático irrecuperável blasfemam contra o Espírito Santo. Agora, aquele que é trigo, não. Ele pode não estar entendendo nada, mas ele fecha a boca. Aliás, eu vou passar para os irmãos agora uma frasezinha, e esta frase, ela salvou a minha alma, e poderá um dia salvar a de vocês. Esta frase é o seguinte: Deus está sempre certo. Nós podemos não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está certo. Então, boca fechada. Aconteceu também, irmãos, que nessas salas, as salas VIP, aonde estavam aqueles que pertencem à realeza, a maioria, por medo de Satanás, ficavam quietos, praticamente nem se defendiam. Só que aconteceu casos em que alguns mais corajosos enfrentaram ele, colocaram o dedo no seu nariz. Então, para esses, devido às discussões, os desafios que foram tratados são duelos mais duros, os quais eles terão que enfrentar aqui na Terra. A minha sogra, bem antes dela passar por todo esse processo, aconteceu o seguinte: meu sogro pecou, se desviou, virou um mulherengo, e naquela época em que nós morávamos em Porto Alegre, minha sogra tinha muita vontade de viajar, visitar a filha. Só que ela pensava assim: eu não posso sair. Se eu sair, ele vai colocar outra mulher dentro de casa. E aí um dia ela foi congregar muito triste e o Senhor falou com ela pela palavra: quando eu te libertar, você vai estar livre. A hora que você quiser, você poderá viajar para o sul, viajar para o norte. E o Senhor a libertou, a levou para o céu. Os irmãos estão entendendo? A palavra de Deus nunca falha. Porém, até existem coisas que o Senhor nos promete que nós achamos que o cumprimento vai ser aqui nesta terra, e não é. Será no céu. Eu conheci um irmão moço, casado de novo, que se formou advogado. E ele, irmãos, tinha muito desejo de prestar um concurso público para juiz. E aí o que aconteceu? O Senhor começou a falar com ele, prometendo que ele iria fazer essa obra, ou seja, ele iria ser um juiz. O Senhor começou a dar a ele muitas confirmações de que ele iria fazer essa obra. Muito bem, este irmão ficou muito contente, começou a estudar, a se preparar, fazer curso de especialização. E aí, irmãos, aconteceu que um dia, ele viajando em uma estrada, aconteceu um acidente e o Senhor o recolheu na hora. Então agora, os irmãos, vejam só, se o plano do Senhor era recolhê-lo, então por que o Senhor fez a ele esta promessa de que ele seria um juiz? Resposta: porque o Senhor quis fazer um teste de fidelidade, não com ele, mas com a sua família e com alguns conhecidos seus. E realmente, irmãos, isto passou a ser um duelo entre a sua família e Satanás. E não só a sua família, como também com amigos, com irmãos que sabiam desta promessa. E aí, irmãos, ficou aquela interrogação na cabeça de todos. Mas e agora?
como é que fica a promessa de Deus? Então agora os irmãos vejam que a promessa de Deus, ela não caiu, ela continua em pé. Por quê? Porque no dia do juízo final, realmente ele será um juiz, juntamente com todos nós, porque está escrito que nós haveremos de julgar as 12 tribos de Israel. Os irmãos estão vendo como que o Senhor monta um cenário de duelo? Irmãos, existem muitas formas desses duelos que foram tratados no céu acontecerem aqui na terra. Uma irmã estava voltando do trabalho e estava parada em um ponto de ônibus, o qual se localiza ao lado de um viaduto, e ficou ali aguardando que o ônibus chegasse. Eram mais ou menos 19 horas e já estava escuro. Foi quando então apareceu um indivíduo armado, levou-a para um lugar escondido embaixo do viaduto e disse-lhe que era um estupro e que se ela resistisse, ele a mataria. Conclusão: por causa da arma, a irmã cedeu. Resumindo, o caso foi levado ao ministério e os anciães ajeitaram tudo, dizendo que ela não teve culpa, pois ou ela cedia ou ela morria. Muito bem, se nós olharmos com os olhos da carne, vai parecer que está certo. Porém, diante de Deus, o que aconteceu foi que ela passou por um duelo, o qual foi tratado no céu. E ali foi o teste. Ou ela resistia e morria, ou então ela pecava para salvar a sua vida, consequentemente perdendo a sua alma. E aí aconteceu que eu, comentando este caso com um ancião, ele me disse: mas irmão, ele estava armado. Então o Senhor me deu de perguntar a ele o seguinte: irmão, vamos dizer que uma mulher encostasse uma arma na sua cabeça e lhe dissesse: ou você vai comigo ou eu te mato. O que o irmão faria? Aí ele me respondeu: não, pode matar. Os irmãos estão entendendo? Uma curiosidade. O Senhor mostrou que esses duelos acontecem somente com aqueles que pertencem à graça de Deus. Os demais, como por exemplo, aqueles que pertencem às outras igrejas evangélicas, isso não acontece. E acontece, irmãos, que muitas vezes o Senhor faz nós repetirmos novamente uma prova de fidelidade. Aconteceu comigo. O Senhor me colocou de novo em outra prova de fidelidade, e eu então pensei: puxa, mas será que o Senhor não está convencido de que eu sou fiel a Ele? Não é isso. O Senhor mostrou. O Senhor conhece o nosso coração, e Ele sabe que nós somos fiéis. O problema, irmãos, é que nós sofremos desafios no céu. Satanás nos desafiou e disse: se você passar por esse processo assim e assim na terra, você vai negar a Deus. Então, irmãos, é por isso que Deus permite muitas vezes que a gente passe por várias provas de fidelidade. Por quê? O objetivo é só um: envergonhar Satanás. Ele nos desafiou. Então aqui na terra nós temos que provar que ele está errado. Então agora os irmãos vejam que o Senhor Jesus também sofreu um desafio no céu. Só, irmãos, que quando ele nasceu aqui nesta terra, quando Deus desligou a sua lembrança do céu, ele também esqueceu-se deste desafio. Tanto é que quando estava se aproximando o dia da sua morte, ele orou a Deus e pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E foi quando o Senhor Deus lhe respondeu: para isto viestes a essa terra. Então, irmãos, resumindo, o Senhor Jesus foi pregado na cruz e, com o objetivo de escarnecerem, zombarem dele, colocaram em cima na cruz um letreiro dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Para quê? Para provocarem zombarias contra ele. E foi o que aconteceu. Diz na palavra que aqueles que passavam escarneciam dele e diziam: não és tu que destrói o templo e em 3 dias o levanta? Então, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Da mesma maneira, os sacerdotes, os escribas, os anciães, os fariseus também escarneciam e diziam: salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar-se.
se tu és o rei de Israel, desça e creremos em ti. Disse que é filho de Deus, que confia em Deus. Vamos ver se agora Deus virá livrá-lo. E o Senhor Jesus, com certeza, clamava ao Pai. Só que o céu não se manifestava. Por quê? Porque ele tinha que cumprir este desafio. O inferno todo o pressionando, tentando fazer com que ele blasfemasse contra Deus. E os céus permanecia calado. Quando os nossos pecados caíram sobre ele, quando Deus o abandonou, ele sentiu uma aflição tal que clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Os irmãos imaginam a dor que o nosso Deus deveria estar sentindo neste momento, ao ver seu filho nesta situação e não poder fazer nada até que o Senhor Jesus vencesse este desafio contra o diabo. Ele, com todo aquele sofrimento na carne, com toda aquela dor, com o peso de nossos pecados sobre si, sentindo-se só, Satanás e os demônios pressionando-o tudo o que dava. Teve sede, embeberam uma esponja em vinagre e deram para ele. E os céus, quieto, sem poder se manifestar. Só que chegou a hora em que o Senhor Jesus derrotou o inferno. Foi quando ele entregou o Espírito. Aí sim, aí o céu se manifestou. Quando ele expirou, o véu do templo se rasgou ao meio. Diz na palavra que houve um terremoto e fenderam-se as pedras, e mais um sinal do céu. Muitos sepulcros se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. E foi então quando o centurião, os guardas e todos os que estavam ali tiveram que confessar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Os irmãos estão vendo? O Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, teve que cumprir aqui na terra o desafio que ele tratou no céu. E assim também somos nós. O Senhor nos prepara e nos dá todas as condições para que nós possamos aqui nesta terra envergonhar Satanás. Tem um irmão cooperador aqui em São Paulo que participou das reuniões e antes dele participar, o Senhor deu para ele uma revelação. E nessa revelação, ele se viu no céu. Foi quando então o Senhor Deus o chamou e deu para ele um papel, um contrato, e disse para ele: leia. Ele começou a ler e ali estava escrito tudo o que ele haveria de passar aqui nesta terra. Inclusive, ali estava escrito que ele iria ser cooperador. Quando ele acabou de ler, o Senhor perguntou para ele: você concorda com tudo isso? Ele respondeu: concordo. Então assina. Isso, irmãos, significa que tudo o que nós passamos aqui nesta terra foi tratado lá no céu. Com o Senhor, a liberdade é total. Nada é imposto. Então agora, irmãos, vejam o que o Senhor mostrou a respeito deste contrato, o qual cada um de nós assinamos no céu, a respeito do que nós teríamos que passar aqui nesta terra. Vamos separar a humanidade em 4 grupos. Primeiro grupo, nós, a realeza. Segundo, todos os fiéis que não pertencem à realeza, ou seja, os trigos das outras igrejas evangélicas, os trigos isolados, etc. Terceiro, os indecisos em geral. E quarto, todos os traidores. Vamos então começar pela realeza, aqueles que foram machucados. Para cada um deles, o Senhor expôs os seus problemas espirituais e para cada problema, o Senhor mostrou a eles uma série de processos os quais serviriam para eliminar esses problemas de suas almas. Só que o Senhor deixou a pessoa livre para que ela, por livre e espontânea vontade, escolhesse por qual daqueles processos que ela preferiria passar aqui nesta terra. Então, por exemplo, o Senhor apresentou um contrato para um e ali dizia: para resolver este teu problema emocional, você pode escolher entre essas 3 possibilidades. Primeira, ter problemas no teu casamento, na tua vida conjugal. Segundo,
não ter problemas no casamento, ter um casamento perfeito, mas ter problemas graves de saúde. E terceiro, ter um bom casamento, ter saúde, porém passar por graves problemas financeiros. E aí, cada um de nós decidimos sobre o que nós preferiríamos passar aqui nesta terra. Porém, todos escolheram com alegria, pois nós sabíamos que a única forma de nos purificar para podermos voltar para o paraíso seria esta. E a coisa foi ainda mais além. O Senhor mostrou que muitos, por medo de não retornar mais para o céu, pediram para o Senhor Deus que eles queriam nascer aqui na terra com problemas físicos, com doenças graves. Outros não chegaram a pedir tanto, mas pediram para que eles nascessem fisicamente feios. O Senhor mostrou que até os carecas, eles são carecas porque eles pediram para serem assim. Outros, mais seguros, assinaram um contrato, mas não pediram nada com respeito às suas aparências físicas aqui na terra. Muitos pediram para que a sua purificação fosse rápida, logo no início de suas vidas, e logo fossem tirados da terra. Outros já preferiram processos mais lentos, mais brandos, ou seja, devagar e sempre. Então, irmãos, muitas vezes acontece de o Senhor recolher um adolescente, filho de nossos irmãos, e aí os pais passam a questionar o Senhor. Mas por que levou ele tão cedo? Alguns chegam a se revoltar e blasfemar contra Deus. Agora, os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, ninguém aqui na terra pode culpar Deus por nada. Por quê? Porque tudo que nós passamos aqui fomos nós, por livre e espontânea vontade, escolhemos lá no céu. Acontece que muitas vezes, devido a um crente achar que a sua prova está muito pesada, ele pede a Deus para que o Senhor troque a sua prova. E quando isso acontece, o Senhor pode trocar a prova, ou seja, esta opção que no céu ele escolheu. Porém, o Senhor fará ele passar por uma outra opção que estava na lista e que ele não quis. Aconteceu com a minha sogra. A sua prova era com seu marido, que era desviado, bêbado. Quando ele bebia, judiava muito dela e das suas filhas, e aí ela pediu para o Senhor trocar a sua prova. E o que aconteceu? O Senhor trocou. Deu um problema no fígado dele e ele parou de beber. Acabou o problema, porém nela o Senhor colocou um câncer terrível. Então, irmãos, é por isso que existem no nosso meio muito desentendimento entre casais. Por quê? Porque foi o processo que eles escolheram no céu. E este desafio eles têm que passar aqui na terra e ser fiel até o fim. Falando agora do segundo grupo, dos fiéis em geral, que não pertencem à realeza. Esses não precisaram assinar um contrato tão complexo como o que a realeza assinou. Para eles, o Senhor mostrou opções mais brandas. Só que muitos também, pelo medo de não conseguirem vencer este mundo, pediram para que o Senhor os fizesse nascer aqui nesta terra com problemas físicos, com doenças, como, por exemplo, problema na coluna, ou ter uma aparência feia. Tudo isso como sendo uma ajuda espiritual para que eles pudessem vencer este mundo. Falando agora do terceiro grupo, os indecisos em geral. Quanto a eles, muitos foram os que pediram para nascer com problemas físicos, cegos, aleijados. Isso para que esses problemas os ajudassem em suas decisões aqui na Terra. E finalmente, falando do quarto grupo, os traidores em geral. Quanto a esses, o Senhor mostrou que eles não assinaram contrato nenhum. Porém, alguns, por causa do pavor do inferno, pediram ao Senhor Deus e disseram: então quer dizer que a minha chance de salvação será zero? Eu não terei a mínima chance? Então o Senhor Deus disse a eles: chances todos têm. Você será julgado pela lei do bem e do mal. Se você fizer o bem, você terá chance de se salvar. Foi então que muitos deles também pediram a Deus para nascer com problemas físicos ou de aparência.
E o Senhor Deus concedeu a eles o pedido que eles fizeram, para que depois não tivessem desculpas. Só que não tem jeito. Aqui na terra, quando a lembrança do céu é desligada, eles fatalmente optam pelo mal. E mais, eles acabam se revoltando contra Deus por terem que passar por aquilo que eles mesmos pediram ao Senhor. Agora, irmãos, uma observação. O grupo dos traidores amaldiçoados, com esses o Senhor não teve conversa nenhuma. Todos vieram a esta terra amaldiçoados por Deus. Então, irmãos, ninguém no dia do juízo conseguirá dizer que Deus foi duro demais com ele, ou que foi injusto. Então agora, irmãos, mais um mistério que o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que todos os anões são anões porque eles é que pediram para o Senhor Deus para nascerem assim. E o Senhor mostrou que 71% de todos os anões que passam por essa terra são espíritos que foram fiéis ou indecisos. E o medo de não conseguirem mais retornar para o céu é que os levou a fazerem este pedido ao Senhor Deus. Quanto aos 29% dos anões restantes, são espíritos traidores que, por desespero, ao verem o inferno, também pediram para Deus isso, achando que isso poderia fazê-los com que eles tivessem aqui na terra alguma chance de salvação. Só que aqui na terra, como eles também não se lembram do céu, o mal que eles têm no coração não permite com que eles façam o bem. Os irmãos imaginem, por exemplo, duas pessoas, um adulto e uma criança. Vamos dizer que os dois estejam com o câncer, com a mesma doença. E os dois terão que tomar quimioterapia. Como que nós vamos ter que fazer para convencer a criança a tomar a quimioterapia? Vai dar trabalho. Vamos ter que mimá-la, oferecer presente. Agora, o adulto não. O adulto ele sabe que se ele não tomar, o câncer irá matá-lo. Então, irmãos, é nesta terceira fase que o crente deixa de ser criança, deixa de estar sempre querendo ganhar um presentinho do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos eternos. Nós temos a eternidade toda pela frente. E esta vida é semelhante a uma pessoa quando é internada em um hospital que terá que passar por uma cirurgia, vai sentir um pouquinho de dor, porém, é para o seu bem. Nós estamos passando por esta terra somente para que o Senhor faça uma obra conosco, nos cure de nossas enfermidades, nos restaure, para que nós possamos retornar para a nossa casa no céu. Lá é o nosso lugar. Se nós pensarmos assim, daqui a 10 anos, parece que é muita coisa. Agora, olhem para trás. Os irmãos irão ver que 10 anos não é nada. O que acontece, irmãos, é que o Senhor Deus criou os anjos para que eles fossem felizes. Os anjos não foram criados para sentir dor, sentir decepções, enfim, nenhum tipo de coisas negativas. Eles foram preparados por Deus para que simplesmente vivessem felizes. Consequentemente, todos os homens aqui na terra, tanto os bons como os maus, o que eles mais querem é ser feliz. Isso é natural. Foi Deus quem fez assim. Só que o crente, ao iniciar a sua vida na graça, devido à sua vaidade, ele é movido a ilusões. Daí as decepções ao se confrontar com a realidade. Devido ao desequilíbrio da sua alma, ele dá mais valor às coisas fúteis desta vida do que às coisas espirituais, as quais são eternas. Mas por que fúteis? Porque são coisas temporárias, que duram muito pouco tempo. É como diz na palavra, a nossa vida passa como um conto ligeiro. E aí, irmãos, o objetivo do Senhor é fazer com que tudo o que é supérfluo seja excluído de nós, ficando somente o que é importante, o qual é a pureza de espírito, pois sem ela nós não poderemos voltar a morar no céu eternamente. O Senhor permite que pessoas com espírito ao contrário apareçam em nossos caminhos
para que a gente aprenda que ao invés de nós ficarmos olhando somente para os outros, nós passemos a olhar para dentro de nós mesmos e passemos a refletir. O Senhor muitas vezes coloca em nossas vidas encruzilhadas para que nós saiamos do caminho certo e aprendamos a parar de querer a controlar tudo e deixar com que Deus guie as nossas vidas de acordo à sua vontade. O Senhor quer que nós passamos a parar de nos lamentar por causa das contrariedades e passamos a aceitar a vida como ela é. O Senhor permite com que nós levemos sustos e mais sustos até que nós percamos o medo. O Senhor quer fazer com que nós passamos a rir de nós mesmos e paremos de levar a vida tão a sério. O Senhor permite com que nós nos quebremos quantas vezes for necessário até que nós aceitemos ser guiados pela luz de Deus. O Senhor nos humilha, humilha, quantas vezes for necessário até que o nosso ego desapareça. O Senhor nos nega bens, grandezas, até que o crente por si só pare de querer. O Senhor quer com que nós sejamos ridicularizados até que nós sintamos que nós não somos nada, pois aí sim, o que é importante aparecerá dentro de nós, e nós nos tornaremos perfeitos. E sendo assim, depois de muitos tormentos, muitas machucaduras, nós passaremos a ser uma pessoa simples, ficaremos livres de todos os nossos caprichos e passaremos a ver Deus em tudo. Então, irmãos, é por isso que a vida nos quebra, nos machuca, nos desaponta. Tudo isso para que o que há de melhor em nós se manifeste, pois isso é a única coisa que interessa para que nós possamos viver eternamente no céu. Agora, irmãos, uma coisa importante. É muito comum um crente dizer: eu sou servo de Deus. Se nós olharmos uma congregação cheia, todos esses que estão ali sentados, tanto trigo como joio, são chamados de servos de Deus. Então agora eu pergunto, qual é a prova de que todos esses que estão sentados ali são realmente servos de Deus? Agora, depois que um crente passar e vencer um duelo, o qual foi marcado no céu, depois que aqui nesta terra ele provar a sua lealdade para com o Criador, aí sim, aí ele provou que realmente ele é um servo de Deus. Inclusive, os irmãos que já passaram por esses duelos podem comprovar o que eu irei dizer agora. Depois que um crente passa por um duelo, o qual foi tratado no céu, e o vence, depois que ele prova que realmente ele é fiel a Deus e que ele ama a Deus sobre todas as coisas, aí, irmãos, o relacionamento o qual o Senhor Deus tinha com ele, agora ele irá mudar. O Senhor, a partir daí, passará a o tratar de maneira diferente, com mais consideração. O Senhor, a partir de agora, o passará a tratar como um verdadeiro amigo. E agora, irmãos, um mistério o qual o Senhor mostrou a respeito desses que ressuscitaram quando o Senhor Jesus expirou. O Senhor mostrou que quando os sepulcros foram abertos exatamente 24 túmulos, ou seja, 24 corpos de homens que foram santos no passado ressuscitaram. E o Senhor mostrou que esses 24 homens, quando eles morreram, Deus levou seus espíritos para o céu e eles retornaram então com uma missão. Quando o Senhor Jesus entregou o Espírito, eles ressuscitaram e diz na palavra que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, aí eles entraram na cidade. E o Senhor mostrou que eles ficaram aqui nesta terra por mais 7 dias. E durante esses 7 dias, eles cumpriram a missão que eles receberam no céu, sendo que depois todos desapareceram sem deixar vestígios. O Senhor os arrebatou. E qual foi a missão deles aqui na terra? O Senhor mostrou que eles receberam de Deus
a incumbência de conversarem com várias pessoas consideradas justas a respeito da missão do Senhor Jesus aqui nesta terra, as quais creram devido a este sinal, devido a eles terem conversado com pessoas as quais no passado eles conheceram e que já haviam morrido. Agora, muitos irmãos, os quais já passaram por esses processos, acabam formando uma opinião errada e dizem: não, este negócio de se pregar datas não funciona, quase como dizendo: é errado se pregar falando datas. Vejamos bem, irmãos, não existe nada errado quando o Espírito Santo toma um servo e pregue falando datas. Aquela data a qual o Senhor está falando, ela se cumpre. O problema é que muitas vezes ela não se cumpre naquele sentido o qual nós estávamos esperando. Isso porque, às vezes, o Senhor quer nos provar. Porém, ela se cumpre em outro sentido. Existem duas formas de o Senhor falar conosco ou de nos responder uma pergunta. Primeira, é de uma maneira taxativa, isto é, de uma maneira que dará margem para somente um tipo de interpretação. Por exemplo, vou chamar o teu filho na graça. Neste caso, a única interpretação que nós temos é a seguinte, que o Senhor irá chamar nosso filho na graça. Segunda, quando o Senhor fala de uma maneira a qual sempre dará margem para dois ou mais tipos de interpretações. Mas por que o Senhor faz isso? Por dois motivos. Primeiro, quando Ele quer nos provar e fazer conosco um teste de fidelidade. E segundo, quando Ele está fazendo uma obra em nossa vida ou na sua obra, e aí, por estratégia, o Senhor não pode nos revelar a verdade. Por quê? Porque isto daria margem para que o diabo, ao saber, ele passasse a trabalhar contra, atrapalhando a obra de Deus. Então é por isso que o Senhor geralmente oculta a verdade até que a obra esteja completa. Deus oculta de Satanás para evitar com que ele consiga atrapalhar usando-se das suas ferramentas. O problema, irmãos, é que nós, os seres humanos, somos muito curiosos e muito infantis. E por causa disso, geralmente, nós fazemos ao Senhor perguntas inconvenientes, as quais, se o Senhor nos responder, Ele estará comprometendo a obra que Ele está realizando. Então o Senhor, para matar a nossa curiosidade, o que Ele faz? Ele nos responde de uma maneira que, com certeza, nós iremos interpretar erradamente, consequentemente, deixando Satanás desorientado. Deu para os irmãos entenderem? Um dia eu estava congregando na água rasa e quando chegou na hora da oração, um irmão que estava perto de mim começou a orar. Então, irmãos, olhem só o que ele teve coragem de falar para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo na tua obra que a tua palavra fala e a gente não vê o cumprimento de nada? Olha só. Voltando então a falar dos 4 que estão na graça de Deus, chegamos então ao final do terceiro estágio e só restou vivo, só sobreviveu o trigo e alguns trigos problemáticos recuperáveis, porque alguns também não sobreviveram nessa fase. E o que aconteceu com esse trigo problemático recuperável que conseguiu sobreviver? Os irmãos vejam bem, o problema espiritual deles é grave, é sério. Então, durante esses 3 estágios, não foi possível o Senhor fazer uma obra de restauração em suas almas como aquela que Ele fez naqueles que são trigo. E sendo assim, chegamos no final do terceiro estágio. Agora virá o 4º estágio. E o 4º estágio, o que é? Os irmãos imaginem um carro quando bate, vai para a oficina, aí são trocadas todas as peças, ele é pintado, só falta polir. Então esse 4º estágio, das duas uma, ou o Senhor dá um polimento e leva embora, ou então a pessoa está preparada para trabalhar na obra de Deus, porém num patamar superior.
É isto que vai acontecer com aquele que é trigo. Das duas, uma. Ou o Senhor vai dar um polimento e vai levar embora, ou então ele vai estar preparado para ficar mais um tempo nesta terra, trabalhando na obra de Deus. E qual o trigo problemático recuperável que conseguiu sobreviver nesse terceiro estágio? Deus não fez em sua alma aquela obra de restauração que deveria ter sido feita. Porém, ele se esforçou. Ele veio cambaleando, mas veio. E sendo assim, o Senhor irá fazer com que ele passe para o quarto estágio. Só que o quarto estágio para ele será uma bela de uma coma. E aí então, em coma, o que não foi possível fazer enquanto ele estava em vida, o Senhor fará. O Senhor completará a sua obra nele e o levará para o céu. Então agora, irmãos, para completar este assunto sobre os testes os quais nós temos que passar, vejam uma coisa interessante. Vamos dizer que o irmão Paulo tem um carro da marca Fiat e ele diga assim: bem, em julho eu irei vender o meu Fiat. Isto é uma intenção que o irmão Paulo tem. Porém, ele poderá chegar em julho e mudar de ideia e diga: não vou vender mais, eu vou deixar para o ano que vem. Por quê? Porque as nossas intenções nós podemos mudá-las quantas vezes nós quisermos. Deus é a mesma coisa. As intenções dele, ele muda também. Por quê? Porque senão não haveria o livre-arbítrio. Então, por exemplo, vamos dizer que é plano de Deus que o João se case com a Maria, depois então ele irá mandá-los em missão para Salvador e lá o João será ancião. Este é o plano de Deus. Então vamos dizer que o João fale assim: não, mas eu não quero a Maria, eu quero me casar com a Terezinha. O Senhor irá falar para ele: o meu plano é com a Maria. Ah não, mas eu quero a Terezinha. O Senhor irá insistir com ele. De tudo, se ele não quiser, Deus não vai obrigar ele a casar com Maria. Nós temos o livre-arbítrio. Para Maria, Deus irá preparar outro e ele irá casar com a Terezinha. Só que ele saiu fora do plano de Deus. Então ele vai casar com a Terezinha, não vai mais para Salvador e nem será ancião. Os irmãos estão entendendo? Deus já tem tudo programado na nossa vida. Porém, nós temos o livre-arbítrio. Então Deus fala assim: para este meu servo eu quero que ele vá por aqui. Se de tudo ele não quiser ir por aqui e quiser ir por ali, então eu já irei agir assim e assim. Só que nós, irmãos, o trigo que está na graça de Deus, o que acontece é como um ditado que tem no mundo, que diz assim: meu filho pode casar com quem ele quiser, desde que seja com a Maria. Por quê? Porque nós obedecemos a Deus. Voltando ao exemplo do irmão Paulo, vamos dizer que o irmão Paulo fale assim: em julho eu vou vender meu Fiat. Aí eu pergunto para ele: quanto que o irmão vai querer? E ele me diga: 30 mil reais. Então eu pergunto: o irmão vende para mim? E ele fale: tudo bem, em julho o carro é seu. Aí já é diferente. Ele empenhou a sua palavra. Se ele for um homem de palavra, em julho ele irá me vender o Fiat. Muito bem. Agora, os irmãos imaginem se quando chegasse em julho, eu dissesse para ele: irmão Paulo, o irmão falou que ia vender o carro para mim por 30 mil, só que eu só tenho 25. O irmão me vende por 25? Epa, aí já mudou. Por quê? Porque houve uma quebra no trato. E neste caso, o irmão Paulo não será mais obrigado a manter a sua palavra. Está certo? Deus é a mesma coisa. Então vamos dizer que um irmão esteja em uma prova material e aí o Senhor fale para ele: até 31 de dezembro eu te liberto e faço uma obra na tua vida. Muito bem. Quando chega em novembro, este irmão pega e entra numa boate para assistir um show. Quando chegar em dezembro, o senhor irá cumprir o que ele prometeu? Com certeza que não. Por quê? Porque houve uma quebra no contrato. Mas como assim? Nós costumamos confundir pactos com promessas.
porque realmente é muito parecido. Promessa é uma coisa incondicional. Independe do que acontece, Deus cumpre. Então, por exemplo, o Senhor fala assim: eu vou chamar o teu filho na graça. Se o irmão for fiel ou não for, é independente. Deus vai chamar o seu filho na graça. Isto é uma promessa. Agora, no demais, o que Deus promete não são promessas, são pactos, e depende da nossa fidelidade. Então agora eu pergunto, a vida eterna é uma promessa ou é um pacto? É um pacto. Por quê? Porque se nós formos fiéis, Deus nos dará. Agora, se não formos fiéis, Deus não nos dará. E sendo assim, irmãos, então agora eu pergunto, quem é que não peca? Está escrito, aquele que fala que não peca, só de falar já pecou. Por quê? Porque é uma mentira. Tomaram Santa Ceia no Brasil, o ano passado, mais ou menos 4,5 milhões de pessoas. Vamos dizer que Deus tivesse feito um pacto com cada um, Deus não seria obrigado a cumprir nenhum. Por quê? Porque todos pecam diante de Deus. Mas espera aí, se todos nós pecamos, então por que muitos irmãos com os quais Deus falou que iria fazer uma obra, e fez, se cumpriu? Aí já vai entrar um segundo ponto que diz na palavra: bem-aventurado o homem cujo pecado Deus não imputa. Então, irmãos, para que Deus cumpra algum pacto que Ele fez conosco, é necessário que Ele não impute os nossos pecados. E esta é a regra. O Senhor sabe que nós somos fracos, falhos, e como Ele é bom, Ele fala, não imputa os nossos pecados e cumpre. Esta é a regra. Porém, se Deus quiser provar alguém, Ele pode muito bem fazer um pacto e não cumprir. E nós não poderemos falar nada. Por quê? Porque todos nós pecamos diante de Deus. Muito bem. Nós falamos até agora sobre pactos e promessas. Então agora vamos aprofundar, porém na mesma linha. Nós, os seres humanos, muitas vezes nós falamos alguma coisa sobre o futuro, sobre algum plano que nós temos, porém, sem fazermos compromisso com ninguém. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer a outra: amanhã eu irei viajar para Curitiba. Neste caso, ela não firmou nenhum compromisso. Ela só está expressando a sua intenção. Quando chegar amanhã, se der qualquer coisa errada e a pessoa não puder viajar, não tem problema nenhum. Ela não se comprometeu com ninguém. Ninguém poderá dizer que ela não tem palavra. Agora, se nós falarmos alguma coisa sobre o futuro, nos comprometendo com alguém, como por exemplo, não venda mais seu carro para ninguém, que eu irei ficar com ele. A semana que vem eu lhe pago. Eu te dou a minha palavra. Aí já é diferente. Essa pessoa fez um compromisso. Ela empenhou a sua palavra. Se chegar a semana que vem e ela não cumprir com esse compromisso, aí sim, ela falhou com a sua palavra. Ela estará prejudicando ao outro e dará o direito ao outro de dizer: você não tem palavra. Então, irmãos, com isso eu quero dizer que só se fala em palavra quando existe um compromisso. Antigamente, até o começo do século XX, os homens levavam isso muito a sério. E acontecia que quando eles faziam alguma negociação, como por exemplo uma transação imobiliária, eles não faziam contrato. Eles arrancavam o fio do bigode e um passava para o outro. Então, irmãos, aqueles que eram homens honrados, eles honravam a sua palavra. Com Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque tem ocasiões em que Deus fala sobre algum plano que Ele tem para o futuro. E tem ocasiões em que Deus promete. Ele faz um compromisso. Ele empenha a sua palavra. Aí é diferente. Assim como nós, os planos de Deus, as suas intenções, Ele pode mudá-los quantas vezes Ele quiser. E muda.
porque depende muito do livre-arbítrio dos homens. Agora, quando ele promete, ele empenha a sua palavra. Aí é diferente. Vamos dar um exemplo dentro da palavra. O rei Ezequias ficou doente, caiu na cama. Aí então, Deus falou com o profeta Isaías: vai lá e fala para Ezequias que da cama que ele subiu, ele não descerá mais, certamente morrerá. Então vejamos bem, o que Deus estava fazendo? Ele simplesmente estava transmitindo para o rei Ezequias o seu plano, que era recolhê-lo. E aí, como nós sabemos, Ezequias chorou, se lamentou, e Deus então mudou o seu plano, mudou a sua intenção. Então o que ele fez? Falou para o profeta: volta lá e diga para ele que eu mudei meu plano. Ele não morrerá mais. E sim, eu irei dar mais 15 anos para ele. Os irmãos entenderam? Então, isto é normal Deus fazer. Falar sobre um plano e depois mudá-lo ou cancelá-lo. É diferente de quando Deus promete, que ele empenha a sua palavra. Vamos dizer que Deus quisesse provar o profeta Isaías e não mandasse ele retornar lá para avisar o rei da mudança de seu plano. O que iria acontecer? Ezequias iria levantar da cama, iria sarar, e quando passasse um tempo, ele iria se revoltar contra o profeta, iria chamá-lo e dizer: você é um falso profeta, você veio aqui, profetizou para mim que eu ia morrer, que eu não ia mais levantar da cama, e olha aí, já faz um ano que eu estou bom. Só que como o Senhor Deus não quis deixar Isaías provado, então foi por isso que o Senhor mandou com que Isaías voltasse e avisasse o rei da sua mudança de plano. Porém, muitas vezes o Senhor não faz assim. Ele não avisa sobre a sua mudança de plano. Muitas vezes Deus quer provar um que tem o dom da profecia e faz desta maneira. E nós, irmãos, temos que ter muito cuidado nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes Deus usa de um daqueles que tem o dom e faz com que ele fale a respeito de um plano de Deus e depois então, só para nos provar, o Senhor muda esse plano, às vezes até cancela. Tudo o que se diz sobre o futuro é uma profecia. Então, irmãos, existem 3 tipos de profecias que podem vir da parte de Deus. Primeira, quando Deus fala a respeito de algum plano que ele tem para o futuro, porém, ele não faz nenhum compromisso com ninguém, ele não empenha a sua palavra, então, nesses casos, Deus poderá cumprir ou não. Segundo tipo de profecia é justamente quando Deus faz um pacto com qualquer um de seus filhos. Neste caso, irá depender da nossa fidelidade. E como já foi falado, Deus poderá cumprir ou não. Terceiro tipo de profecia. Essa é quando Deus promete, quando ele empenha a sua palavra, quando ele faz um compromisso. Então, a sua palavra, independente do que aconteça, Deus cumpre. Ele honra a sua palavra. A palavra de Deus nunca falha. Está dando para os irmãos entenderem as diferenças? Então, irmãos, aqueles que afirmam que Deus não cumpre o que ele promete, estão simplesmente pecando contra o Espírito Santo. Agora, quando Deus fala alguma coisa sobre o futuro, porém, que ele não faz compromisso com ninguém, que ele não empenha a sua palavra, nesse caso, ele poderá fazer se ele quiser. Se ele não fizer, ninguém poderá dizer que ele não cumpriu o que ele prometeu, porque simplesmente, neste caso, ele não prometeu nada, ele não empenhou a sua palavra. Então, irmãos, muito cuidado ao julgarmos aqueles que Deus se usa. Por quê? Porque se Deus se usar de alguém e falar para nós a respeito de um plano que ele tem para o futuro, se esse plano não se cumprir e nós abrirmos a boca e falarmos contra aquilo que foi dito, dizendo que não é de Deus, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E isso, irmãos, acontece muito, não somente com profecias, e sim com a palavra em cima do púlpito.
Então agora, para que isto fique mais claro, olhem só que interessante. Deus falou com o profeta Jonas e disse para ele: vá até a cidade de Nínive e profetiza contra ela que dentro de 40 dias eu irei destruí-la. Então agora os irmãos observem bem. Se por acaso Deus tivesse falado com Jonas assim: vá até a cidade de Nínive e profetiza que, se ela não se arrepender do seu mal, se ela não voltar atrás, dentro de 40 dias eu irei destruí-la. Se Deus tivesse falado isso, seria outra conversa, e certamente Jonas teria obedecido a Deus. Mas não, Deus foi taxativo e disse: vá até lá e profetize que dentro de 40 dias eu irei destruí-la. O que significava isso? Deus passou para Jonas o seu plano, o qual era, dentro de 40 dias, destruir a cidade. E aí, o que foi que Jonas fez? Jonas temeu. Ele pensou assim: eu vou lá, vou profetizar que dentro de 40 dias Deus irá destruir a cidade, aí Deus terá misericórdia daquele povo, irá mudar seu plano, e eu ficarei como um falso profeta. Então foi por causa disso que Jonas desobedeceu a Deus. Comprou passagem em um outro navio, o qual ia para Tarso. Resumindo, aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Jonas foi jogado ao mar e foi engolido por um grande peixe. 3 dias depois, este grande peixe vomitou Jonas na praia. E aí então Jonas obedeceu a Deus. Caminhou mais 3 dias, entrou na cidade de Nínive e profetizou para aquele povo que dentro de 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. E aí o que foi que Jonas fez? Subiu naquela montanha e ficou aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Resumindo, aquele povo se humilhou diante de Deus, e o que foi que o Senhor Deus fez? Mudou o seu plano. E foi então que Jonas se afligiu. Ele pensou: mais uma vez, Deus não cumpriu aquilo que ele falou, e agora estou novamente eu como um falso profeta. Então agora, irmãos, vamos repetir a história de Jonas, porém, olhando de um ângulo diferente. Nós iremos olhar pelo mesmo ponto de vista pelo qual o Senhor Deus enxergou esta situação. Na realidade, olhem só o que aconteceu. Vamos voltar lá atrás. O Senhor Deus olhou e viu que a cidade de Nínive estava corrompida, porém, os seus habitantes eram aqueles indecisos do céu, os quais teriam a oportunidade de se salvar, mas estavam por um caminho errado. O que foi que o Senhor Deus pensou? Se eu mandar o profeta Jonas lá e profetizar para a cidade, com certeza eles não irão crer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar para eles um sinal muito forte. Para quê? Para que eles creiam, temam, se arrependam, se humilhem e voltem atrás das suas obras. Foi aí que o Senhor Deus planejou que este sinal seria o seguinte: Jonas iria chegar naquela localidade não de navio, mas dentro do ventre de um peixe. Os irmãos querem um sinal maior do que este? E foi o que aconteceu. Quando aquele grande peixe vomitou Jonas perto da terra, estavam ali habitantes da cidade de Nínive que viram e se assombraram. Então esta notícia correu por toda a cidade. Quando Jonas entrou na cidade e profetizou que dentro de 40 dias Deus iria destruir aquela cidade, por causa do sinal que eles viram, eles creram, temeram, se arrependeram e se humilharam diante de Deus. Então vejamos bem, voltando atrás, Deus planejou com que Jonas teria que chegar naquela localidade dentro do ventre de um grande peixe. E para que isso acontecesse, o Senhor Deus teria 2 opções. Primeira opção, ele poderia ter dito assim para Jonas: vá direto para a cidade de Nínive e lá eu te mostrarei o que você tem que profetizar. Com certeza, neste caso,
Jonas iria obedecer ao Senhor. Ele iria pegar o navio em direção àquela região de Nínive, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas Nínive não ficava à beira-mar. Só que aí, para que este plano se cumprisse e Jonas chegasse naquela localidade dentro do ventre de um grande peixe, seria necessário então Deus colocar o navio a pique, afundá-lo, consequentemente matando todos os passageiros e a tripulação do navio. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o Senhor mostrou que naquele navio que Jonas pegou para Tarso, estavam viajando com ele mais 70 seres humanos. E não foi da vontade de Deus que por causa deste episódio Deus tivesse que fazer morrer no mar mais de 70 pessoas, as quais não tinham nada a ver com isso. Então o que o Senhor Deus fez? Ele optou por um segundo plano. Primeiro, ele preparou Jonas. Antes deste episódio, Deus mandou com que Jonas fosse a algum outro lugar, passou para ele um plano seu, o qual ele teria que profetizar, e aí o que o Senhor Deus fez? Propositalmente, ele mudou o seu plano e não cumpriu. Para quê? Só para deixar com que Jonas ficasse neste estado, sentido por causa da sua profecia. Como que eu profetizei e não cumpriu? Então foi por isso, irmãos, que quando Deus mandou Jonas para Nínive, ele temeu. Ele pensou, mais uma vez vai acontecer isso. Deus irá falar, depois ele irá mudar o seu plano e eu ficarei novamente como um falso profeta. Então foi por isso que Jonas desobedeceu, pegou o navio para Tarso. Aliás, foi o Senhor Deus quem colocou em seu coração de que pegasse este navio. E aí sim, Jonas se tornou um desobediente e deu então condições para o Senhor fazer esta obra sem precisar matar no mar 70 pessoas que não tinham nada a ver com isso. E aí, pelo fato daqueles homens terem visto Jonas sair vivo do ventre de um grande peixe, este então foi o sinal que Deus deu para aquele povo, para que todos eles crescem, temessem e voltassem atrás do seu mal. Só que Jonas ficou muito ressentido. Por quê? Porque ele pensou, agora eu irei passar para a história como um falso profeta. E realmente, irmãos, somente depois de 473 anos após este episódio, revelação de Deus, foi que o Senhor Jesus justificou Jonas. Pediram a ele um sinal e ele disse, não será dado a vós nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe. Aí Jonas ficou justificado. Com isso, irmãos, não nos esqueçamos, Deus está sempre certo. Agora, irmãos, um detalhe. Todos os irmãos, os quais Deus se usa através do dom da profecia, eles precisam ter muito cuidado, muita atenção, ao expressarem as suas próprias opiniões. Por quê? Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem um irmão que esteja provado e que esteja conversando com um irmão que possua o dom da profecia. E vamos dizer que esse irmão que possui o dom, ele expresse uma opinião sua, como por exemplo, não irmão, fica firme, até o final do ano, se Deus quiser, Deus vai te libertar. O que aconteceu? Esse irmão que tem o dom, ele expressou uma opinião sua, ou seja, ele expressou uma coisa a qual não foi Deus que o mandou falar. Ele expressou um desejo de ver o seu irmão bem. Só que o que irá acontecer com o irmão que está provado será o seguinte. Ele irá pensar, não, o Senhor revelou para este irmão que até o fim do ano ele irá me libertar. Os irmãos estão entendendo? Bem, irmãos, chegamos então ao final desta terceira etapa da terceira parte com a ajuda de Deus.